Autoatividade de sociedade e meio ambiente. Unidade 1, tópico 3. Sobre os ciclos econômicos que se sucederam no Brasil, quais, em sua opinião, trouxeram mais prejuízos sociais? A resposta é uma resposta pessoal, é a sua opinião. Porém, vou tentar ajudar você. Vamos pensar. Para cada ciclo econômico ocorrido no Brasil, você deve analisar qual o prejuízo social que causou. E a partir dos seus valores é que você vai pensar qual foi o pior para a sociedade. Vamos lá. Os 3 primeiros ciclos. O primeiro ocorreu com a extração do pau-brasil e, como prejuízo, a escravização e morte de milhares de indígenas, uma verdadeira erosão cultural do povo indígena. O segundo ocorreu com o tráfico de escravos. E como prejuízo também houve a destruição de lares, culturas, mortes e sujeição ao gênero humano. E o terceiro com a cana-de-açúcar, que teve como prejuízo social ainda o tráfico e a escravização de milhares de africanos e afrodescendentes. Observe que nesses 3 primeiros ciclos da economia no Brasil ocorreu com a escravidão, marcada principalmente pela exploração da mão de obra, inicialmente dos índios e, em seguida, pelos negros, trazidos da África e transformados em escravos no Brasil. Continuando, os 3 ciclos seguintes foram o que ocorreu com a pecuária extensiva e, como prejuízo social, a perda de habitats naturais, antes que eram ocupados pelos povos da floresta, e também toda a biodiversidade ambiental. O 5º ciclo ocorreu com a mineração e teve como prejuízo ainda o aumento de tráfico de escravos, causados pelo grande número de mortes devido às condições de exploração das minas. E o 6º ciclo econômico ocorreu com a vinda da indústria. E também o prejuízo social foi a sujeição de escravos e trabalhadores assalariados a altas jornadas de trabalho, com circunstâncias verdadeiramente insalubres e péssimas condições de vida. Quando você estiver pensando sobre os ciclos econômicos, tanto esse da pecuária extensiva, como a mineração ou a vinda da indústria e seus prejuízos sociais e ambientais, você pode pensar também, fazer uma análise, raciocinar a respeito do o que cada um também trouxe de bom para a sociedade. Afinal, toda moeda tem os 2 lados e não seríamos o que somos hoje se não tivéssemos passado pelo que passamos. Então, é bom analisar. Bom, os 3 últimos ciclos foram o ciclo do café, da borracha e do soja. Com o ciclo do café, continua o escravismo, má distribuição das riquezas e origem de grandes latifúndios. Com o ciclo da borracha, a sujeição dos seringueiros aos seringalistas. Os seringueiros trabalhavam praticamente para comprar produtos de subsistência. E, por último, o ciclo do soja, que mantém o mesmo cenário, má distribuição de riquezas e desigualdades. Bom, a pergunta era sobre os ciclos econômicos que se sucederam no Brasil, quais, em sua opinião, trouxeram mais prejuízos sociais. Antes de você dar a sua contribuição, procure se colocar na época dos acontecimentos, o que é difícil, pois vivemos em outros tempos e muitas vezes achamos que o pior é o que acontece mais próximo de nós, porque nos toca mais. Mas procure se colocar na época dos acontecimentos e assim, com uma análise a partir dos seus valores, responder: qual dos ciclos econômicos você acha que trouxe mais prejuízos para a sociedade?
sabendo que não existe uma resposta verdadeira ou falsa, é o que é importante para você. E se quiser conversar sobre o assunto, entre em contato. Até!